Amém, irmãos? Paz do Senhor, queridos. Tudo em paz? Quem teve a curiosidade de olhar a lição desta semana, irmãos? No mínimo, dá uma olhada. Eu não vou dizer ler, não, né? Eu digo assim, você teve a curiosidade, assim, de abrir a revista lá e falar: olha, rapaz, tem uma imagem aqui com a Bíblia, um desenho de uma Bíblia. Você teve essa curiosidade, irmão? Olhe para mim aqui, irmão. A nossa revista, ela vem tratando sobre manifestação espiritual, dons espirituais. Ela vem trazendo esse resgate, não porque tinha perdido, mas porque as pessoas têm deixado apagar a manifestação divina no dia a dia, no momento. Amém? Então a lição vem para isso. Se você não estudou a lição, você perdeu uma grande oportunidade de aprender um pouco mais sobre os dons espirituais, porque muita gente na igreja tem dúvidas. São muitos, quase que 70% da igreja hoje tem dúvidas sobre os dons espirituais, sobre manifestação de Deus na igreja. E essa lição, essa revista, esse trimestre, ela veio para tirar, para digerir essas dúvidas, para que as pessoas possam deixar com que o Espírito de Deus trabalhe a vida deles. Deixar com que o Espírito de Deus trabalhe a vida de cada um. Amém, irmãos? Então, se você não está lendo a revista, você está perdendo uma grande oportunidade, algo que você não deveria perder. Primeiro, você estaria tirando as suas dúvidas. Segundo, você estaria aprendendo mais. Amém? Então hoje nós estaremos falando sobre os dons de elocução, dom de fala, de expressão, de falar, dom de falar. São 3 dons: língua estranha, interpretação de línguas e profecia. Vamos lá? Dom de elocução, língua estranha, línguas, vamos, língua estranha, interpretação de línguas, profecia. Amém, irmão? Os dons, eles servem para edificar, exortar, consolar o corpo de Cristo. Então, a nossa lição, ela vai trabalhar essa questão aqui, ó. Esses dons de elocução, dons relacionados à elocução, dom de profecia, né? O dom de língua estranha e o dom de interpretação de línguas. Profecia é um dom. Este dom nos permite ouvir a palavra inspirada pelo Espírito Santo, sermos edificados, exortados, consolados por ela. Esse dom nos conduz a receber de Deus a mensagem. Dom de profecia faz-me ouvir a vontade de Deus, seja para a igreja, seja para a minha vida, ou seja para uma pessoa individual. O dom de profecia, quem tem este dom, ouve a mensagem inspirada por Deus, e essa palavra inspirada, ela vem para si, ou ela vem para uma pessoa individual,
outra pessoa além de você, ou ela vem para todo o corpo. Certo é que é sobrenatural. Amém? É sobrenatural. Então, quando a pessoa é usada em profecia, irmãos, eu gostaria que você pensasse um pouco nisso aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 25. Põe aí, meu filho. Eu quero que você observe isso aqui, ó. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim lançando 24, meu filho, 24 e 25. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, e de todos é convencido, e de todos é julgado. 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus verdadeiramente está entre vós. Olha bem uma questão, irmão. O valor da profecia na igreja. Quando alguém vem participar do culto e percebe que Deus está falando com a igreja, que Deus revela algo do íntimo do coração dessa pessoa. Essa pessoa, primeira atitude é adorar a Deus, porque reconhece que Deus está no nosso meio. Que Deus está no nosso meio. Eu sempre tenho falado isso aqui. Não adianta ser crente ou uma igreja aonde não se vê a manifestação do Espírito Santo de tal forma que as pessoas percebam que Deus está aqui. Olha, preste bem atenção. Ser crente não é só o fato de vir à igreja e ir embora para casa. Tem algo mais. O que é esse algo mais? A manifestação de Deus na nossa vida, no meio da igreja, aonde as pessoas do mundo conseguem ver que Deus está em nós e conosco. Quando eu sou crente, essa busca, ela tem que ser contínua até que venha a acontecer a manifestação de Deus na minha vida ou no corpo, para que as pessoas que vierem assistir ou estiver perto de nós percebam que Deus realmente está conosco. E isso acontece, irmão, que é uma parte preocupante nos últimos dias. A quantidade de lares, casas, que não tem essa manifestação espiritual. É crente há muitos anos, 10 anos, 15 anos de crença. Olha aqui, 15 anos de crença, e não tem essa manifestação em casa, não tem essa manifestação da presença de Deus. Eu estava falando no ID esses dias, que a única coisa que fica plantado no coração da criança que o pai deixa, as únicas coisas que fica plantado no coração da criança enquanto convive conosco dentro de casa, até sair de casa, é palavra, presença de Deus. Eu posso passar para frente palavra, presença de Deus, ou eu posso passar para frente tudo aquilo que atrapalhou o meu casamento, agora vai atrapalhar o dos meus filhos. Uma criança que convive dentro de casa, e não consegue ver Deus na casa, ou nunca viu, nunca presenciou, mas a casa tem novela, filmes, desenho animado, a casa tem tudo isso, mas não tem palavra, não tem
manifestação espiritual. O que vai para frente, irmão? O que eu passo à frente? A presença de Deus faz as pessoas entender que Deus está conosco. Deus está conosco. E a profecia traz essa questão. Amém? Como seria diferente se o filho chegasse em casa e o pai percebesse, ou o pai de família sentisse, ou o pai de família visse o que Deus tem para aquela criança, ou para aquele filho, e dissesse: olha, meu filho, você está pensando isso, mas Deus tem me feito saber isso na sua vida. É isso que passa para frente. Item 2, a importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de vou te dar um segredo para você, irmão, que muitos crentes, obreiros, não sabe ou nunca procurou saber. Eu quero pregar, quero ser pregador, quero ensinar, quero dar bons estudos, mas a revelação daqui vem de lá. A revelação daqui vem de lá. Na maioria das vezes, quase que uma totalidade, bons pregadores são profetas, boca de Deus na terra. E quando eles vão pregar, não é uma mensagem que eles achou no jornal ou na revista, não é uma mensagem que eles procurou ouvir de alguém, não, é uma mensagem que Deus mandou do céu para dentro do seu coração, e a palavra revelada é falada à igreja, que é uma questão que eu acho que todo pregador deveria ter, o dom de profetizar. A mensagem vem, a palavra está aqui, mas a mensagem vem de lá. Amém, irmão? Por quê? Profetizar edifica a igreja. Assim, através do dom de profecia, o Senhor fala abertamente, de forma simples e direta, com o ser humano, com o intuito de edificar, exortar e consolar. Profetizar edifica a igreja. A minha preocupação com a nossa igreja, ou com as igrejas contemporâneas, é a dificuldade que as igrejas encontram, os obreiros têm, de ter palavra vinda do céu, palavra que edifica, palavra que consola, que exorta, que sara. Se prega de tudo, mas não busca. Não tem, não veio de lá. O alimento fala, explica dentro da Bíblia, mas não veio de lá. Eu tenho aqui bilhões de sermões aqui dentro. Está aqui, eu posso ler qualquer versículo aqui e criar uma mensagem bíblica dentro de qualquer versículo da Bíblia. Mas muitas delas não vieram. Como que eu digo não veio de lá? Diretamente. Olha o que é profecia, irmão. Assim, através do dom de profecia, o Senhor fala abertamente, de forma simples. Deus fala abertamente, de forma simples com a igreja. Quem está falando? Deus. Quem está falando? Deus. Quando eu prego do meu jeito, a igreja ouve, entende, mas não aprende. Quando eu prego do jeito de Deus,
A igreja ouve, entende e aprende e faz, porque isso quem faz é o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Julgar a profecia. Existe, por muito tempo eu vi pessoas falando que a Bíblia fala, Paulo fala, nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Só que nós devemos julgar o profeta, porque Jesus diz que deve se julgar o profeta. Se julga a profecia e não o profeta. Paulo fala isso. Só que Paulo está dizendo no contexto de Coríntios e no contexto de não danificar o corpo. Mas eu vou deixar o falso profeta me ensinar? Não, então eu vou julgar também o falso profeta. Então antes da profecia vem a vida do profeta, irmão. Antes da profecia vem a vida do profeta. O profeta e a profecia passa pelo crivo da palavra. Eu posso ouvir qualquer profecia, mas eu não me guio a minha vida por profecia. Eu guio a minha vida pela palavra. E a Bíblia diz que profecia é de Deus quando ela faz o quê? Cumpre. Ela cumpre o devido propósito: edificar, exortar e consolar. Profecia. Então eu devo ter conhecimento bíblico para entender a questão da profecia. Você já observou que ultimamente a igreja tem muitos, não na igreja, chamado a internet, YouTube. Mas ali tem profeta demais, irmão. O camarada profetiza pelo nome. A pessoa vai mandando um recado lá pelo nome, já solta a profecia. Isso é uma banalização do dom. Banalizando o dom. Nós não somos macumbeiros e nem feiticeiros que ficamos aí tentando aprovar a bondade ou a prosperidade na vida da pessoa. Não, nós somos servos de Deus e nós transmitimos aquilo que recebemos. Isso é profecia. Muitos estão banalizando o dom, e isso faz as pessoas descredibilizar. Descredibilizar como, irmão? Falam-se aquilo que Deus não falou. Amém, irmão? Amém, irmão? Por exemplo, fala muito de prosperidade. A Bíblia fala muito de prosperidade. Só que prosperidade não é só riqueza. Mas quando se fala a palavra prosperidade no microfone, todo mundo já pensa em riqueza. Quando Deus fala que vai prosperar alguém, todo mundo fica olhando se ele vai comprar um carro novo, casa nova. O irmão não comprou um carro novo e nem uma casa nova, a profecia cai por terra, porque alguém esperou que fosse prosperar. Mas Deus estava dizendo que prosperaria a vida espiritual do irmão, prosperaria o casamento do irmão. Ninguém viu, mas o casamento dele melhorou, ficou nota 10. Prosperaria o emprego da pessoa, ele cresceria no emprego. As pessoas não percebem isso, aí julga a profecia como se fosse prosperar vida financeira. Então quando Deus fala, Ele exorta, consola e edifica. Louvado seja o nome de Jesus. Quando é Deus que fala. Por que eu devo ter conhecimento bíblico? Porque quando Deus não falar, eu sei que Ele não falou. Não falou. Por quê? Porque Ele falou contra a palavra. Falou contra a palavra, não é de Deus. Não é de Deus. Tópico 2: variedade de línguas. Este dom é uma das manifestações do Espírito Santo, quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala. Tem pessoa que se manifesta em língua estranha.
tem um dom de falar em línguas. Esse dom é uma revelação, é sobrenatural. Os dons espirituais são todos de cunho sobrenatural. Por isso que é tão difícil o entendimento humano, crer. Porque quando fala de coisa sobrenatural, o homem, o ser humano quer julgar pela razão, e aí a razão não manda aqui porque é sobrenatural. Aqui é fé. Amém? É fé. Alguém é tomado por variedade de línguas. Ou Deus está falando com a igreja, ou Deus está falando com a... Como que eu disse? Ou Deus está falando com a igreja, ou Deus está falando com a pessoa. Amém, irmão? Amém? Preste bem atenção. O ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas. Quando Paulo fala sobre esse dom, Paulo está expressando a forma que esse dom vai atuar na igreja. Escreve sobre este dom com a finalidade de constituir algumas diretrizes para ajustar a forma desorganizada do culto na igreja de Coríntios. 1 Coríntios 14, 22. Paulo está tentando explicar, irmão, que se eu não souber ser usado no dom de variedade de línguas, eu atrapalho o culto. De sorte que as línguas são um sinal, não para os, mas para os. A língua é um sinal para quem? A língua é um sinal para quem? É um sinal para os infiéis, o não crente. A língua é um sinal, as línguas é um sinal para os infiéis. A profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém? Quando as pessoas veem a igreja se manifestar em línguas, chama a atenção de quem está de fora. Mas para que isso aconteça, tem que haver organização. Paulo vem organizar isso. Paulo vem a trabalhar isso. Então, na igreja de Coríntios, ele estava ensinando as pessoas a ser usado por Deus no dom de variedade de línguas, que é importante aprender. Expressão em línguas. Quando o povo foi batizado no Espírito Santo, no livro de Atos, era evidência. Falar em língua estranha era evidência. Não era dom de variedade, era evidência do batismo. Quando Paulo fala de variedade de línguas como dom, ele não está falando de evidência, ele está falando de dom, de sendo uma ferramenta usada por Deus na igreja. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo hoje, mas não ter variedade de línguas. Falou em língua uma vez, uma palavra e encerrou. Ele não tem o dom de variedade de línguas. Ele só foi batizado. E pode ficar o resto da vida só batizado, mas não tem o dom de variedade de línguas. Amém? Dom é uma questão, evidência do batismo é outra questão. Dom é o instrumento de uso de Deus no meio da igreja. Evidência é só para mostrar o revestimento de poder, para ser visível que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, porque senão ninguém saberia quem era ou não batizado. Amém? 2.3, o dom de variedade de línguas serve para a edificação do crente. Isso aqui eu já falei milhares de vezes, mas eu vou ler de novo. Daí a necessidade de buscar o crente em Jesus, hoje, mais do que nunca, necessita o redescobrimento do poder do Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais. Daí a necessidade de buscar estes dons espirituais em toda a sua plenitude. Entre os dons difundidos pelo Espírito Santo, encontramos o dom de variedade de línguas,
que exerce função de edificação pessoal do crente. Primeira questão, ele é edificação. Olha para mim, irmão. Ele é edificação. Edificação. Agora eu te pergunto, independente de alguém interpretar ou não, deve-se ter esse dom? Deve ou não, irmão? A minha preocupação é por quê? Porque eu não busco. Se eu sei que é para mim, que serve para a minha vida, serve para a minha pessoa, que serve para edificar a minha vida a cada dia mais, por que eu não busco isso? Sabe por quê, irmãos? 80% da igreja quer algo que aparece. Algo que aparece. Por que as pessoas não gostam de orar, irmão? Porque a oração não aparece. Oração é algo individual. Por que as pessoas gostam de pregar, irmão? Porque pregação aparece. Sendo que deveria vir em segundo lugar a questão da pregação. Em primeiro lugar deveria vir oração. Agora eu vou explicar para você a essencialidade que tem de eu na minha vida buscar os dons. Se eu busco o dom de profecia e recebo, facilita a minha pregação, porque Deus vai me revelar o que eu preciso falar. Você quer ver uma coisa boa, irmão? Você está dobrado, pregador, né? Pregador. Você está em casa com o seu joelho dobrado. Deus te revela a situação da igreja que você vai pregar. Facilita você fazer a mensagem. Facilita você construir o sermão. Quando você sobe no púlpito, Deus te revela a forma de falar. Facilita você desenvolver a mensagem. Facilita a forma, a didática de você ensinar. Por que o dom de variedade de línguas é importante, irmão? Porque você está lá triste, sem nenhuma vontade de fazer um sermão, mas vai pregar sábado. E você começa a falar em língua estranha. O Espírito vai edificando a sua alma. Você vai falando em espírito, em língua estranha, o Espírito vai edificando a sua alma. O que é isso, irmão? Você pode entrar no ônibus sem falar em voz audível. Você pode estar falando em língua estranha entre você e Deus. Você pode ir para sua casa, ir para a rua, fazer comida, falando em língua estranha. Você vai pregar final de semana, ninguém está ouvindo, o diabo não está sabendo, mas você está edificando a sua alma. O que você está fazendo? Você está trabalhando aquele sermão que você vai pregar no final de semana. Edifica a si mesmo. Irmão, isso é porta aberta. Porta aberta. O valor da pessoa está debaixo da vontade de Deus. Buscar ferramenta. Buscar ferramenta. Eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão, na igreja. Eu não tinha nem noção, já contei isso aqui uma vez, eu tinha noção nenhuma, eu não sabia nem o que era Espírito Santo, eu nem gostava disso. Eu tinha pavor das pessoas me falar sobre língua estranha, batismo com o Espírito Santo. Eu era batista, igreja batista, tradicionalíssimo, fundamentado na palavra, não tinha como me manobrar em conhecimento. E olha que muitas pessoas tentou me manobrar no conhecimento e teve que sair de perto. Não é para falar, não, você é um grande conhecedor, não, irmão. Era assunto que eu estudava diariamente, todos os dias.
Mas um dia eu fui, conheci a pastora Elizabeth, fui na Assembleia, fui fazer uma visita. Ela falou que iria na minha igreja e eu fui na igreja dela. Fui 2 vezes na dela, ela não foi nenhuma na minha. A minha pegou, né? Bonita. Eu não tinha nem falado isso para ela, o que eu vou falar depois então. Agora que eu lembrei, né? Eu fui 2 vezes na sua igreja. Agora você vai lá na Batista, mais eu agora. E eu fui um dia na congregação. Cheguei lá, eles me deram para dar uma palavra. Não sei como que eles conseguiram lá, mas vamos ouvir uma palavra pelo Jocelino, da Igreja Batista. Eu fui na frente, dei uma palavra. Aí passou uns 3 meses, mais ou menos, eu fui na sede, tinha uma festa lá, muito grande, a festa, na sua igreja grande. E eu fui, jovem, sabe como é que é jovem, né? Sem Bíblia na mão, sem nada, eu fui por causa dela. Nós ficamos lá encostados na parede, o Mike conhece, lá encostado na parede do fundo da igreja. A patotinha, né? Aí o camarada pregando, você nem entendia direito, porque a igreja é muito grande, o som lá não estava muito bem regulado, você nem entendia o que estava falando direito. Mas aí um abençoado, um pastor levantou lá chamado Gesiel Gomes. Olha o cara. Orar para o batismo com o Espírito Santo. Quem aqui conhece Gesiel Gomes? Aquele homem tem um dom de orar para o batismo com o Espírito Santo extraordinário, irmão. Vamos orar. E eu, a patotinha, né? 6 pessoas, vai, você lá, vai. Eu falei, eu não creio nisso não, moço. Não, vai. Aí você fica com vergonha, né? Para fazer assim um nome com a menina que você está querendo, você fala, eu vou lá pelo menos para fazer o gosto dela, né? Porque está mais interessado nela do que outra coisa. Eu falei, então sou obrigado a ir lá, né? Desci de boa. Igreja, 52 metros. Fui lá. Eu estou lá na frente, falei, esse povo lá, e um grita daqui, outro grita de cá, outro fala em língua, e vai, mão na cabeça, e faz. Esse foi batizado. E lá tinha um problema, que hoje não tem mais, eu acho isso benéfico. Quem ia sendo batizado ia tirado, sabe? O que não era batizado ficava lá sozinho, parecendo bobo lá no meio dos outros. E o povo foi tirando, eu olhei assim, falei, rapaz, agora eu estou perdido. Ninguém, moço, aí foi saindo. 72 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quem está lá embaixo? Praticamente são 6 cabeça dura. E um deles era eu, estou lá, né? Nem glória eu dava, irmão. Só para vocês verem o tanto que eu estava ligado nessa questão de batismo com o Espírito Santo, que desceu um baixinho, desculpa da palavra, um negrinho, bem negrinho, o camarada chega era azul. Ele desceu do púlpito, irmão. Não sei o que aquele camarada desceu do púlpito, tinha que descer. Ele desceu do púlpito falando em língua estranha assim, passou no meio de todo mundo, a parte da frente lá é grande, e ele saiu no meio de todo mundo, chegou bem em mim e colocou a mão na cabeça. Irmão do céu, até hoje eu arrupio. Subiu assim aquele negócio assim, eu falei, pronto, vou cair. Dentro de mim, quietinho aqui, ó. Rapaz, mas quando aquele gelo chegou aqui na garganta aqui, eu comecei a falar em língua estranha. Eu comecei a falar em língua estranha, falando em língua estranha, e eles me tirou, né? Me tirou dali, me levou para cima do púlpito e me colocou num canto do púlpito assim. O problema foi que o culto acabou, o povo foi embora e eu fiquei sozinho. Até a namorada foi embora, eu fiquei lá em cima falando língua estranha. Desligou as luzes e eu lá em cima falando língua estranha. Abriu o olho assim, sabe com quem? O guarda, aquele que morreu atirado lá, batendo em mim assim, moço. Eu abri o olho, o que foi? Já acabou. Eu falei, mas eu pensei que essa igreja estava cheinha ainda, não tinha ninguém, irmão, ninguém, só eu. Até a Beth tinha ido embora. Eu ainda saí 11 horas da noite, eu saí de lá. Ainda fui lá na casa dela, ela já estava dormindo. Voltei para casa, falando língua estranha, entrei no quarto falando língua estranha, e minha mãe falou, pronto, eu era crente, agora ficou, atrapalhou, tá vendo? Atrapalhou a cabeça. Fui lá na minha igreja, falei com meu pastor, falei, aconteceu um negócio aí. Sabe o que ele fez comigo?
está aqui sua carta, pode ir, porque nós não aceitamos isso aqui. E eu fui para a Assembleia de Deus, batizado com o Espírito Santo, só isso. Fui para o campo missionário fazer a obra de Deus. Quando eu chego no campo missionário, o Espírito Santo disse assim: aqui você precisa ser usado no dom de profecia. Eu falei: lascou, o que é isso agora? Dom de profecia. Vai eu buscar dom de profecia para achar na palavra o que era isso. 30 dias orando todo dia, de cedo às 6 horas da tarde, dizendo: Senhor, eu quero ser revestido pelo seu Espírito. Eu não sabia nem o que era revestimento, eu não tinha buscado essa questão. Aí eu fui usado no dom de variedade de línguas. Aí começa o meu ministério. A partir daí que realmente eu aprendi o que era pregação, o que era pregar a palavra de Deus. Buscar para aprender, para fazer. Batismo com o Espírito Santo é bem diferente de variedade de línguas, que é dom, irmão, em nome de Jesus. Porque isso, variedade de línguas edifica a si mesmo. Dom de interpretação de línguas também sobrenatural. Também sobrenatural. Pode ser interpretado aquilo que você fala. Você está falando em língua, o Espírito Santo interpreta para você, e aí vira profecia, porque aí agora é para a igreja. Aí agora é para igreja. Amém? Amém? Deus está falando com a igreja. Ou alguém do seu lado pode interpretar de forma sobrenatural a língua estranha que você está falando, sendo que o dom de variedade de língua é germinado com o dom de interpretação de línguas. Nenhum para a igreja funciona sozinho. Nem o dom de interpretação funciona sem o dom de variedades, nem o dom de variedades para a igreja funciona sem interpretação. Quando eu estou falando em língua estranha e eu estou na igreja, e eu levanto falando alto e ninguém interpreta, devo eu calar, porque Deus está falando comigo. Aí eu entendo que Deus está falando comigo e respeito pregar. Qual é o erro das igrejas de hoje, irmão? O camarada sai saltitante lá de trás na hora que você está pregando, vem pulando para cima, batendo os pés no chão. Na hora da pregação, vem aqui para frente da igreja e fica rodando. Isso é errado. Está errado. A Bíblia não recomenda. Isso é desordem. O que é ordem? Eu começo a falar em línguas, estou falando alto, no louvor, não tem problema, estou adorando a Deus em línguas alto, está cantando, não tem problema. O pregador começou a pregar, eu estou falando em línguas, ninguém interpretou, o que eu faço? Calo a minha boca e falo entre eu e Deus. Amém, irmão? Eu respeito aquele a qual Deus está usando aqui na frente. Eu comecei a falar em línguas lá, o pregador interpretou aqui, aí eu continuo falando porque Deus está falando com a igreja. Amém, irmão? Isso é ordem. Olha para mim aqui, irmãos. Isso é contra a palavra. O que usa o ser humano e o ser humano perde a mente é o diabo. O Espírito Santo nos usa e nós permanecemos com a mesma mentalidade, funcionando normalmente, vendo tudo. Amém, irmão? Pastor, mas eu disparei em línguas e não sei o que estava falando, estava edificando a mim mesmo. Você não sabe o que estava falando, mas você percebeu que estava edificando você, não estava? Você estava em sã consciência. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Amém, irmão? Que é uma coisa que, pastor, mas isso é poder de Deus. Está no louvor aqui, a pessoa bate palma, pula, adora a Deus, fala em língua estranha. Perfeito, sente a presença de Deus. Amém.
começou a pregar, eu estou ali falando em línguas, ninguém interpretou, o que eu faço? Me encalo. Amém, irmão? Mas eu continuo falando em línguas? Continuo. Deus está edificando a minha vida. Amém? Isso é ordem. Pastor, eu tenho vergonha de língua estranha. Então você tem vergonha do Espírito Santo, você tem vergonha de Deus, você não vai prosperar nunca a sua vida espiritual. Eu não tenho vergonha de língua estranha em lugar nenhum, nem dentro de hospital, em lugar nenhum. Por quê? Porque eu tenho ciência, isso me traz conhecimento, que Deus está falando comigo em nome de Jesus. Amém, irmão? O dever da pessoa ter ordem. Então, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. O dom de interpretação de língua está sujeito ao outro dom. É dom germinado. Ninguém interpreta aquilo que não está sendo falado. E ninguém continua falando aquilo que não está sendo interpretado. Para que não faça escândalo. O que é escândalo? Antigamente tinha muito isso, está parando, né? O pregador vem pregar aqui, prega tudo em língua estranha e grita: é mistério. Uai, se é mistério, por que você está falando, irmão? Uai, mistério, não, é mistério. Não, ó, irmão, você quer ver alguém colocar a mão na minha cabeça e eu tirar na hora, e a pessoa colocar: meu servo, é mistério, eu tiro então, irmão. Eu quero algo revelado, Deus falar comigo. Agora, se a pessoa colocar a mão na minha cabeça e começar a falar em língua estranha, e Deus me interpretar e eu saber o que a pessoa está dizendo, aí pode continuar falando em línguas. Mas se colocar a mão e falar: meu servo, você não está entendendo, mas é mistério. Não quero mistério, irmão. Eu quero revelado. Aqui, ó. Revelado. Então, o que é mistério, fica para você com o seu mistério. Eu não deixo, irmão, sentido de autoridade. É um caso sério. Por exemplo, se você permitir que eu ponha a mão na sua cabeça e eu pedir, que eu já vi pastores fazer isso com crente, principalmente pastores dessas igrejas neopentecostal. Todos os demônios que estão nessa redondeza se manifestem aqui agora. Uai, com a mão na cabeça da pessoa, irmão? Eu já vi isso acontecer, irmão. E o crente, cabeça dura, eu não vou falar outra palavra para não dizer assim, aquele bichinho de orelhão, né? Continua com a cabeça lá debaixo da mão do camarada. Eu estou num lugar um dia, um pregador, ele prega bem. Estenda as mãos. Vamos orar. E eu, veaco, né? Sou menino. Todo demônio que está nessa redondeza agora, vem para essa mão agora. Eu, opa! Vai para a mão dos outros, a minha mão você não vem não, Satanás. Vai caçar outro lugar para você morar, rapaz. Aí o camarada virou, estava perto de mim com a mão estendida. Eu falei: irmão, você está com a mão para segurar o capeta? Ele tirou a mão assim de uma vez, eu não tinha percebido isso. Eu falei: rapaz, não. Aqui foi feito para abençoar, irmão. Eu não coloco a mão na cabeça de qualquer pessoa e não aceito ninguém colocar a mão na minha cabeça, a não ser o meu pastor. O meu pastor. Pastor Binaí, pastor Abigail Filho, pastor. E eu não coloco. Vocês já perceberam que muitas vezes que eu vou orar, eu coloco a mão no ombro? Eu respeito as pessoas, irmão. Eu só coloco na cabeça quando Deus me dá autoridade para fazer isso. Isso já é uma questão de autoridade, irmão. Se um dia o seu pastor pedir para você orar por ele, não põe a mão na cabeça dele, você não é autoridade sobre ele. Põe a mão no ombro, põe a mão nas costas. Você está achando que se o pastor Binaí pedir para mim orar por ele, eu vou chegar e botar a mão na cabeça? Eu não sou autoridade sobre ele. A autoridade sobre ele se chama Oídes José do Carmo ou Samuel Ferreira, e não eu. Isso é respeito à autoridade. Amém, irmão?
Amém? Então, olha, variedade de línguas, quando interpretado, serve para edificar a igreja. Variedade de línguas, quando não interpretado, edifica a si mesmo. Então, quando eu estiver falando em língua estranha e for interpretado, Deus está falando com a igreja. Quando eu estou falando em língua estranha e não houve interpretação, Deus está falando comigo.